Fala família, tudo bem? Aqui é o Gabriel Tied, educador financeiro. Nessa videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os principais conceitos sobre a economia brasileira, que é a taxa Selic, o CDI, inflação, IPCA e GPM. Tenho certeza que vai gostar muito dessa aula de hoje, então bora lá. Começando pela taxa Selic. Taxa Selic é a taxa básica de juros que rege a economia brasileira e ela é a principal referência, para quando a gente vai fazer um empréstimo pessoal ou quando a gente vai fazer uma aplicação financeira. A taxa Selic basicamente é a taxa de juros que é cobrada pelos empréstimos entre as instituições financeiras e também nas aplicações por essas instituições em títulos públicos federais. Hoje a taxa Selic ela é definida pelo Copom, o Comitê de Políticas Monetárias, a cada 45 dias, tá? E como eu te disse, ela é a principal referência hoje para a gente poder saber se a gente está fazendo um bom investimento, se a gente está tomando um empréstimo barato. Hoje a taxa Selic está em 2,25%. O que isso significa? Essa é a menor taxa básica de juros na história da economia brasileira. Com isso, o que isso acarreta a taxa Selic tão baixa? Primeiro eu faço a comparação entre taxa Selic e a inflação. Quando a taxa Selic está em alta, como aconteceu alguns anos atrás, isso favorece a queda da inflação. Por quê? Quando a taxa Selic está elevada, o valor dos empréstimos pessoais, consignados, juros do cartão de crédito, parcelamento, financiamento imobiliário de automóvel, quando eles estão elevados, isso tende a diminuir o poder de consumo das pessoas. Diminui o poder de consumo, menos dinheiro injetado na economia, com isso a tendência da inflação ser controlada. Então, por isso que é importante definir que a taxa Selic é um importante instrumento utilizado pelo Banco Central para poder controlar a inflação. Só que quando a taxa Selic está em baixa, aí eu vou fazer uma comparação em relação ao consumo. Quando a taxa Selic está em baixa, o que acontece? Os empréstimos pessoais, consignados, financiamento como um todo, eles são mais atrativos, então as pessoas elas tomam mais crédito, não só as pessoas, mas as empresas, elas tomam crédito mais barato e com isso elas conseguem injetar mais dinheiro na economia, e poder também aumentar o poder de consumo. Vou fazer uma comparação agora de taxa Selic versus o câmbio. Então, quando a taxa Selic está em alta, com isso, torna atrativo para o investidor interno injetar dinheiro na economia brasileira. Por quê? Muitos investidores externos eles investem no Brasil em investimentos atrelados a juros. E aí o que acontece, com mais dólar na economia brasileira, isso diminui também o valor do dólar e, consequentemente, valoriza o real. Só que, em contrapartida, quando a taxa Selic está em baixa, não é atrativo o investidor estrangeiro investir no país, consequentemente, a tendência é que o dólar desvalorize o real, só que não é algo ruim, porque como nós somos um país que faz bastante exportação, principalmente produtos agropecuários e de minério, com o dólar em alta também, isso favorece o crescimento do nosso PIB. Faz agora uma comparação entre taxa Selic e Bolsa de Valores. O que acontece? Quando a taxa Selic está alta, isso, como eu disse anteriormente, taxa Selic alta, as empresas cobram mais caro para poder tomar empréstimo, elas pagam mais caro empréstimo e tudo mais, então não conseguem injetar tanto dinheiro. Com isso também diminui a produção, diminui o lucro das empresas, consequentemente, Bolsa de Valores não fica tão atrativa. Também com a taxa Selic elevada, com juros elevados, as pessoas tendem mais a investir em produtos atrelados aos juros. E só a contrapartida, como a gente está na situação atual, com a taxa Selic em baixa, em 2,25, hoje a taxa Selic está em 2,25, a inflação, que é algo que eu vou falar, está em 2,3. Então, até no Tesouro Direto Selic, você está investindo, você não está ganhando na inflação e acaba se tornando atrativo investir na Bolsa de Valores, Porque para as empresas, com a taxa Selic em baixa, fica mais barato tomar empréstimo, para poder fazer investimento em maquinário ou em aumentar a produção, consequentemente aumenta o faturamento e lucro das empresas e por isso que tem muitas empresas aí acompanhando a alta da Bolsa de Valores, tá? Então, esse é o resumo do que é a taxa Selic. Bom, agora eu vou falar sobre o CDI. O que é o CDI? CDI é o Certificado de Depósitos Interbancários. CDI é basicamente o principal indexador para a gente poder saber se é um bom investimento em renda fixa ou não. O CDI basicamente é o valor que é feito é um empréstimo feito entre as instituições bancárias. Então, por exemplo, se o banco X ele fecha o dia no positivo e o banco Y fecha em negativo, o banco X empresta dinheiro para o banco Y para ele poder fechar no positivo também. Isso é uma regra na economia brasileira que o Banco Central ele acaba
impondo para as instituições financeiras para manter toda a economia saudável. E esse valor que o banco X emprestou para o banco Y, esses juros cobrados, que é o CDI. Tá? Então hoje o CDI, para a gente fazer uma boa analogia, se você vai poder, você vai dirigir na estrada, então você está na estrada dirigindo o seu carro e você vê uma placa lá dizendo que o limite de velocidade é 120 km por hora. O que acontece quando você olha para o seu velocímetro e você percebe que você está a 140 km por hora? Você percebe que você está acima do limite, então você está tomando mais risco e você tem mais chance de ter um acidente. Se você está abaixo do limite de velocidade, se você está a 80 por hora, você está sendo conservador na velocidade, mas em compensação você também está atrapalhando outras pessoas. Então, basicamente o CDI, né, quando a gente olha o CDI, um investimento a 100% CDI, a gente sabe que está numa boa métrica, se está acima, você sabe que está na boa rentabilidade, mas está tomando mais risco. E abaixo você não está ganhando muito dinheiro, está atrapalhando a sua vida financeira. Tá? E hoje o CDI ele está em 2,15%. Então, para você entender, hoje a taxa Selic e o CDI ele sempre acompanham. O CDI ele é sempre um pouco abaixo da taxa Selic, em torno de 0,10%, 0,12%. E o CDI hoje ele serve como principal referencial para você saber se o seu investimento hoje é bom ou se ele é um investimento ruim. Tá? Então, basicamente, isso que é taxa Selic e o que é o CDI. Beleza? Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre inflação. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a inflação. Inflação é algo que assusta muitos brasileiros há mais de 10, 20 anos e quero te explicar um pouquinho mais sobre ela. Né? Inflação é o termo utilizado para designar o aumento do preço dos produtos, né? A evolução desse preço nos últimos anos em comparação, né, com a redução do consumo e do poder de compra das pessoas. Tá? Então o que acontece? Se a gente tem um produto que ele tinha um valor X hoje e daqui 2, 3 anos tem um valor 2X, significa que esse produto teve uma valorização do seu preço. Em compensação, para a pessoa e para a empresa que adquire esse produto, ele teve o seu poder de compra diminuído. Né? E se você sabe muito bem, é só a gente comparar quanto que a gente pagava numa latinha de Coca-Cola há 5 anos atrás e quanto a gente paga hoje. Então, o preço da latinha de Coca-Cola inflacionou nos últimos anos. Isso é apenas um exemplo, mas de diversos produtos. Ou seja, o nosso poder de compra, né, diminuiu. Ou seja, enquanto a gente comprava com R$5 3 latinhas, hoje a gente compra só 2. Então, a gente compra menos produtos porque a inflação sobe e o preço dos produtos acompanha. Mas isso acontece, né, isso pode ser algo prejudicial para as pessoas caso o reajuste, né, do salário mínimo não acompanhar o crescimento da inflação dos produtos. Né? Então, se a inflação crescer de forma rápida e acelerada, né, o reajuste do salário mínimo não acompanha nessa mesma velocidade, ou seja, o poder de compra das pessoas diminui, aí se torna algo prejudicial na economia. Vou agora falar um pouquinho mais quais são os principais índices de inflação hoje no país. Hoje o principal utilizado é o IPCA, Índice de Preço de Consumidor Amplo. Ele é medido pelo IBGE desde 1979. Ele é o principal índice utilizado pelo Banco Central para medir a inflação do país. Hoje o IPCA está em 2,30, tá? Então você percebe que o IPCA hoje ele está até mais alto do que a taxa Selic. Então isso mostra que a gente está com uma inflação controlada, mas também a nossa taxa básica de juros está muito baixa no país. Outro índice bastante utilizado é o IGPM, né? que ele é medido pela FGV, né? A Fundação Getúlio Vargas, e ele é a principal referência, né, para reajuste de preços de aluguéis, né, de reajuste de preços de seguros, né, entre outros produtos, tá? E hoje o IGPM está em 7,30 nos últimos 12 meses, você vê que está bastante elevado o IGPM. Bom, pessoal, esses são os principais conceitos de inflação, né, os principais índices utilizados. Então acompanhe os próximos vídeos do canal, tenho certeza que vai gostar bastante do conteúdo. Peço que você comente abaixo, tire suas dúvidas, que você salve, né, esse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, porque o intuito desse canal, desses vídeos que eu estou fazendo, é realmente trazer conhecimento prático, didático para as pessoas, para a gente poder realmente ajudar as pessoas a entenderem melhor suas finanças, valorizar suas finanças pessoais e com certeza alcançar seus sonhos e objetivos na vida. Um abraço e acompanhe a próxima aula
que eu vou lançar em breve. Tchau, tchau. Um abraço, família.